Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria neste domingo de comentar, já sabem que apareceu há 2 dias este famoso documento a que estamos à espera, é sobre a utilização da liturgia romana. O título é engraçado. É engraçado. Tradiciones custodes, guardiães da tradição. Mas bem os destrutores, mas o título é Guardiães da Tradição. E aqui sim é escrito pelo Pontífice Supremo Francisco. Aqui sim que esmarca a sua autoridade. É sempre Francisco, o Bispo de Roma, pronto, mas aqui é Pontífice Supremo Francisco. Então, simplesmente vou ler o documento, é a carta, parte da carta que acompanha este documento, e pequenas conclusões para ver de que se trata, não é? Então, guardiões da tradição, é no sentido em que, a fim de promover a concórdia e a unidade na Igreja, os meus veneráveis predecessores, São João Paulo II e Bento XVI, com paternal solicitude para com aqueles que em algumas regiões aderiram às formas litúrgicas antes da reforma desejada pelo Concílio Vaticano II, concederam e regulamentaram a faculdade de utilizar o missal romano editado por São João XXIII em 1962. O que pretendiam era facilitar a comunhão eclesial aos católicos que se sentem vinculados a algumas formas litúrgicas anteriores. Então, o Papa enviou um questionário à Congregação para a Doutrina da Fé para saber a aplicação do documento anterior de Bento XVI e então, diante dos resultados, considerou que era preciso responder. Então, as conclusões. Artículo 1º. Os livros litúrgicos promulgados pelos santos pontífices Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com os decretos do Concílio Vaticano II, são a única expressão da lex orandi do rito romano. Isto é, a expressão da fé católica está unicamente na Missa Nova. Segundo artículo, o bispo diocesano vai ser da sua exclusiva competência autorizar este missal romano do ano 62, seguindo as orientações da Sé Apostólica. O bispo é o moderador, é promotor, é guardião na sua diocese, então fica realmente a sua autoridade e a permissão, a tolerância deste missal anterior ao concílio. No caso em que já há uma presença de grupos, atualmente já há uma presença, o bispo tem a obrigação de verificar que estes grupos não excluem a validade e legitimidade da reforma litúrgica, dos ditames do Concílio Vaticano II e do magistério dos sumos pontífices. Fica bem claro, então, que quem queira ceder à missa tradicional tem de aceitar a missa nova, tem de aceitar o Concílio Vaticano II, tem de aceitar o magistério atual. Onde é que vai ser celebrada esta missa? Não nas igrejas paroquiais, ficam excluídas as igrejas paroquiais, e também fica proibido, pela parte do bispo, erigir novas paróquias pessoais. Isto é, vamos agir como o que já existe, mas não se trata de abrir novas capelas, novos grupos. Isto acabou. Então o bispo tem de nomear um sacerdote responsável pelas celebrações. Então, adequado. Adequado significa que saiba celebrar a missa tradicional, que perceba o latim para compreender as rúbricas e os textos litúrgicos. E terceiro também, que tem de estar animado por uma viva caridade pastoral e um sentido de comunhão eclesial. Comunhão eclesial vai para o sentido romano, claro. É o bispo que tem de realizar uma avaliação adequada da utilidade real da missa tradicional e avaliar se deve ou não manter estes grupos e estas missas. Então é o bispo quem vai decidir, finalmente, que se mantém ou não mantém, porque convém ou não, é segundo o fruto, o crescimento espiritual dos fiéis. Terá cuidado, o bispo, de não autorizar
a criação de novos grupos. Terá o cuidado, a preocupação de não facilitar novos sítios onde seja celebrada a missa tradicional. Então, isto para os grupos já constituídos, para os sacerdotes ordenados após a publicação deste documento, devem fazer um pedido formal ao bispo diocesano que consultará a Sé Apostólica antes de conceder a autorização. Os sacerdotes que já celebram a missa tradicional hoje também têm de pedir autorização ao bispo do lugar para continuar a utilização da faculdade. E para os institutos de vida consagrada, então, ou sociedades de vida apostólica, são da competência já não da Ecclesia Dei, senão da congregação para os institutos de vida consagrada e das sociedades de vida apostólica. Então aqui tem de seguir simplesmente as indicações da Santa Sé. Último artículo, o 8º. Todas as normas, instruções, concessões e costumes anteriores que não estejam em conformidade com as disposições do presente motu próprio são revogados. Começamos de novo. Então, interessante, na carta que acompanha este documento, o Papa Francisco explica que estas concessões estabelecidas pelos predecessores foram motivadas sobretudo pelo desejo de favorecer a recomposição do cisma como movimento liderado pelo Bispo Lefebvre. Esta era a única finalidade, afastar os fiéis da fraternidade São Pio X. O pedido dirigido aos bispos de acolher generosamente as justas aspirações dos fiéis que solicitavam o uso daquele missal tinha, portanto, uma razão eclesial de recomposição da unidade da Igreja. Então o Papa lembra, através desta sondagem promovida no ano passado pela Congregação para a Doutrina da Fé, as respostas revelam, escreveu o Papa Francisco, uma situação que me aflige e me preocupa, confirmando-me na necessidade de intervir, uma vez que o desejo de unidade foi gravemente desatendido. As concessões oferecidas com magnanimidade foram usadas para aumentar as distâncias, endurecer as diferenças, construir contraposições que ferem a Igreja e dificultam seu caminho, expondo-a ao risco de divisões. Bom, se isto fosse aplicado ao caso da benção de casais homossexuais na Igreja da Alemanha, fazia sentido, não é? Aí sim que foi usado para aumentar distâncias, endurecer diferenças, construir contraposições, dificultar o caminho da unidade. Sim, isto na Alemanha é verdade, mas para a missa tradicional nunca. O Papa diz ficar triste com os abusos nas celebrações litúrgicas de um lado e de outro, mas também diz contristar-se por um uso instrumental do missal do 62, cada vez mais caracterizado por uma crescente rejeição não só da reforma litúrgica, mas também do Concílio Vaticano II, como afirmação infundada e insustentável de que ela traiu a tradição e a verdadeira Igreja. Duvidar do concílio, explica o Francisco, significa duvidar das próprias intenções dos padres, que exerceram solenemente seu poder colegial com Pedro e su Petro no Concílio Ecumênico. Bom, basta ler o livro de Roberto de Mattei para ver o que foi este poder colegial no concílio. Um desastre, nas mãos dos modernistas, totalmente, com o apoio de Pablo VI. Por fim, Francisco acrescenta uma razão final. É cada vez mais evidente, nas palavras e atitudes de muitos, que existe uma relação estreita entre a escolha das celebrações de acordo com os livros litúrgicos anteriores ao Concílio Vaticano II e a rejeição à Igreja e suas instituições em nome do que eles julgam ser a verdadeira Igreja. É para defender a unidade do corpo de Cristo que sou obrigado a revogar a faculdade concedida por meus predecessores. Então, não deixa de ser uma medida insólita no sentido em que altera de modo contundente
a decisão de seu antecessor Bento XVI, que ainda está vivo. E, de facto, este motu próprio tem um enorme significado doutrinal, ideológico. É evidente. Pensemos que a missa tradicional pertence à parte mais íntima, é do bem comum da Igreja. E a missa tradicional, restringi-la, rejeitá-la, atirá-la para os guetos, não pode ser legítimo, é contrário ao bem comum da Igreja. São leis injustas, abusivas, contrárias precisamente ao bem das almas. Não são leis. O que mostra este documento é o fracasso desta reforma. Claramente, tem de obrigar a voltar para a reforma porque, simplesmente, a missa tradicional realça a pobreza da missa nova e a desertificação é produzida pelo novo rito, não pela missa tradicional. Então, eu diria primeiro isso. É bom ou é mau este documento? Em si é bom no sentido em que Roma, de alguma maneira, declara claramente a sua intenção. Fica bem claro o que há detrás destas concessões e atraí-los para a missa moderna. É má notícia no sentido em que marca mais um travão para a tradição, no sentido em que vai atrasar o fim desta crise. Que já se prolonga por mais de 60 anos. A quem concerne, digamos, esta reforma do motu próprio, concerne não a fraternidade. Isto não é para nós. Isto é para todos aqueles que se confiaram a Roma, pediram o privilégio de celebrar a missa tradicional. Roma, em troca, exigiu o silêncio. Não o critiquem o Concílio Vaticano II, não o critiquem o Papa. Então aqui está depois o preço, a recompensa desta fidelidade, não é? Querem ser legais? Muito bem, a legalidade está em ilegalizar a missa tradicional. E vai ser feito, e aos poucos, sim, mas vai ser feito. Eles procuram a legalidade, muito bem, a legalidade é que a missa tradicional é ilegal. A única expressão da lex orandi é a missa nova. Então isto não pertence à fraternidade, no sentido em que a fraternidade sempre negou a aceitar precisamente a missa nova e o Concílio Vaticano II. Pensemos que as conversas que duraram desde o ano 2012 até o 2017 acabaram quando já o cardenal Müller, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, pôs bem claro que a alternativa para a fraternidade era simplesmente reconhecer a plena legitimidade do novo Ordo Misse, assim como todos os ensinamentos do Concílio Vaticano II, e que não haveria reconhecimento canônico sem aceitação da missa nova e do concílio. E a fraternidade diz, chega, não é preciso continuar. Estamos sempre no mesmo. E Roma está a insistir exatamente sobre os mesmos problemas. Então, o que faz o Papa é simplesmente a liberdade que existia para a missa tradicional, que poderíamos compará-la a reservas naturais. Havia uma certa liberdade em espaços reservados para o rito antigo, mas hoje passamos ao regime de jus, não é? Agora é gaiolas, estritamente limitadas, delimitadas. O seu número estritamente controlado e, uma vez instalado, proibido criar mais. Isto é a consequência. Mais uma vez, isto não concerne a fraternidade. Nós continuamos o nosso trabalho. E nós encontramos neste documento um novo motivo de fidelidade ao nosso fundador, Dom Marcelo Lefebvre. Admiramos a sua visão, a sua prudência de fé. E vemos que enquanto esta missa tradicional está a ser eliminada, que as promessas feitas à Ecclesia Dei não se cumprem, a Fraternidade São Pio X encontra na liberdade que lhe foi legada pelo Bispo de Ferro a possibilidade de continuar a lutar pela fé e pelo reinado de Cristo Rei. Então é confiar a nossa fraternidade, confiar a missa tradicional a Nossa Senhora. Foi a providência que suscitou Dom Marcelo Lefebvre a fraternidade, é a providência que tem mantido e protegido a nossa fraternidade, e esperemos que Nossa Senhora vai continuar esta proteção
esta compañía para que simplesmente se manteña na Igrexa Católica este rito que santificou e santificará a tantas almas que ele se acolhem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.